vitória do não no referendo da comercialização de armas. Carta enviada em 20 de outubro de 2005 por um consulente de Dourados, Mato Grosso do Sul, religião católica, 34 anos, superior em andamento, analista de sistemas. Amigos da Monfort, às vésperas do referendo, ainda buscava algum esclarecimento sobre a posição que um católico deveria assumir. Argumentos prós e contras auxiliam muito pouco. Mesmo os argumentos encontrados no site ainda me colocavam numa posição de insatisfação quanto à decisão tomada, fosse ela qual fosse. Acabei encontrando uma resposta às minhas dúvidas no texto que segue abaixo, que envio a vocês, porque imagino que, como eu, muitas pessoas recorrem a este site para ter alguma luz sobre a doutrina católica e, nesse momento, buscam esclarecer a mesma dúvida que eu tive. Segue o texto Evangelium Vitae, de João Paulo II, capítulo 3, Não matarás, a lei santa de Deus. Não há de que se maravilhar. Matar o ser humano, no qual está presente a imagem de Deus, é pecado de particular gravidade. Só Deus é dono da vida. No entanto, frente aos múltiplos casos, frequentemente dramáticos, que a vida individual e social apresenta, a reflexão dos crentes procurou sempre alcançar um conhecimento mais completo e profundo daquilo que o mandamento de Deus proíbe e prescreve. Com efeito, há situações onde os valores propostos pela lei de Deus parecem formar um verdadeiro paradoxo. É o caso, por exemplo, da legítima defesa, onde o direito de proteger a própria vida e o dever de não lesar a alheia se revelam, na prática, dificilmente conciliáveis. Sem dúvida que o valor intrínseco da vida e o dever de dedicar um amor a si mesmo não menor que aos outros fundam um verdadeiro direito à própria defesa. O próprio preceito que manda amar os outros, enunciado no Antigo Testamento e confirmado por Jesus, supõe o amor a si mesmo como termo de comparação. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, ninguém poderia renunciar ao direito de se defender por carência de amor à vida ou a si mesmo, mas apenas em virtude de um amor heróico que, na linha do espírito das bem-aventuranças evangélicas, aprofunde o amor a si mesmo, transfigurando-o naquela oblação radical, cujo exemplo mais sublime é o próprio Senhor Jesus. Por outro lado, a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outrem, do bem comum da família ou da sociedade. Acontece, infelizmente, que a necessidade de colocar o agressor em condições de não molestar implique, às vezes, a sua eliminação. Nesta hipótese, o desfecho mortal há de ser atribuído ao próprio agressor, que a tal se expôs com a sua ação, inclusive no caso em que ele não fosse moralmente responsável por falta do uso da razão. Fim do texto. Um abraço e o agradecimento pelo trabalho que fazem. Muito prezado, salve Maria. Muito lhe agradeço o envio de seu argumento a favor de se votar não no referendo, argumento baseado na encíclica de João Paulo II. Como é que a CNBB se esqueceu tão depressa desse ensinamento do Papa? Embora responda com atraso sua missiva, esse atraso me permite congratular-me com você pela vitória do não no referendo de ontem. O que foi uma derrota do Lula, do PT, da CNBB e da TV Globo, assim como um desmascaramento dos processos de enquete de opinião pública. A Datafolha chegou a dar que havia empate técnico e só depois anunciou a vitória do não, mas nem de longe com a margem enorme que as urnas indicaram. Escreva-me sempre. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.